Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, mas também muito pesado. Os 10 países mais pobres do mundo em 2025. É isso aí, galera. Enquanto a gente tá aqui reclamando que o preço do café subiu, tem gente que tá lutando para ter o que comer todo dia. A ideia não é fazer a gente se sentir mal, tá? Mas é importante abrir os olhos para a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos entender um pouco mais sobre a situação econômica desses países, os desafios que eles enfrentam e, quem sabe, pensar em como podemos ajudar. Se preparem porque a gente vai mergulhar em histórias de luta, de esperança e, principalmente, de muita resiliência. Porque se tem uma coisa que a gente vai ver nesse vídeo, é que mesmo nas situações mais difíceis, o ser humano é capaz de encontrar força para continuar. Começamos nossa jornada em Burundi, um pequeno país no coração da África. Gente, a agricultura é a base da economia em Burundi, mas mesmo assim, a galera vive em condições muito precárias. A falta de infraestrutura, a baixa produtividade e os altos índices de corrupção só pioram a situação. E não para por aí não. Desastres naturais, como secas e enchentes, detonam com as plantações e aumentam ainda mais a fome. É como se o povo de Burundi vivesse em um ciclo de pobreza sem fim. Mas calma lá que ainda tem mais. A falta de acesso à educação e saúde de qualidade só piora a situação, perpetuando o ciclo da pobreza. É de partir o coração, né? A gente precisa entender que Burundi é um exemplo claro de como a desigualdade social e a falta de oportunidades condenam milhões de pessoas à miséria. Agora, vamos para o Sudão do Sul, um dos países mais novos do mundo, mas que já nasceu mergulhado em conflitos. Sério, galera, a guerra civil que assola o país desde 2013 destruiu tudo: a economia, a infraestrutura e, o mais importante, a vida de milhares de pessoas. A violência generalizada, os massacres étnicos e o uso de crianças como soldados são a realidade cruel que o povo do Sudão do Sul enfrenta diariamente. É de dar um nó na garganta. A fome e a miséria se espalham como uma epidemia, e milhões de pessoas dependem de ajuda humanitária para sobreviver. É como se a esperança tivesse sido completamente esmagada pela guerra. O Sudão do Sul é um exemplo brutal de como a ganância pelo poder e a intolerância podem destruir um país inteiro. Seguimos para o Malawi, um país conhecido como Coração da África por sua beleza natural, mas que esconde uma triste realidade. A economia do Malawi é extremamente dependente da agricultura, o que a torna vulnerável a mudanças climáticas e flutuações nos preços das commodities. A falta de diversificação econômica e a baixa produtividade agrícola mantém a população presa em um ciclo de pobreza. É como se o Malawi estivesse preso em uma armadilha da qual não consegue escapar. A pobreza extrema e a fome são problemas crônicos no país, e a falta de acesso à educação e saúde de qualidade só piora a situação. É de cortar o coração ver tantas pessoas sofrendo. O Malawi nos mostra como a dependência excessiva de um único setor econômico pode ser perigosa, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado. Chegamos a Moçambique, um país que possui belezas naturais de tirar o fôlego, mas que luta contra a pobreza extrema. A localização geográfica de Moçambique o torna extremamente vulnerável a desastres naturais, como ciclones e enchentes que devastam plantações, destroem casas e matam milhares de pessoas. É como se a natureza estivesse constantemente testando a resiliência do povo moçambicano. Mas não é só isso. A corrupção desenfreada e a má gestão dos recursos públicos só pioram a situação, desviando recursos que deveriam ser investidos em educação, saúde e infraestrutura. É revoltante ver como a ganância de poucos condena milhões à miséria. Apesar de todos os desafios, o povo moçambicano demonstra uma força incrível e uma vontade de lutar por um futuro melhor.
Moçambique é um lembrete de que a pobreza não é apenas um problema individual, mas sim um problema estrutural, que precisa ser combatido com políticas públicas eficazes. Preparem-se, porque agora vamos falar da República Centro-Africana, um país devastado por anos de conflitos armados e instabilidade política. A violência sectária entre grupos armados rivais transformou o país em um palco de atrocidades, com massacres, estupros e recrutamento de crianças-soldados. É de partir o coração. A população vive em constante medo e insegurança, sem saber quando a próxima onda de violência irá explodir. É como se a paz fosse um sonho distante para o povo centro-africano. A crise humanitária é catastrófica, com milhões de pessoas deslocadas internamente e dependentes de ajuda humanitária para sobreviver. É como se a República Centro-Africana estivesse presa em um ciclo de violência e miséria sem fim. A história da República Centro-Africana é um alerta para o mundo sobre a importância da paz e da necessidade de se investir em diplomacia e resolução pacífica de conflitos. E chegamos a Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, famosa por sua biodiversidade única, mas que também enfrenta uma luta constante contra a pobreza. Apesar de sua beleza natural exuberante, Madagascar é um dos países mais pobres do mundo, com a maioria da população vivendo com menos de $2 por dia. A dependência excessiva da agricultura de subsistência, a falta de infraestrutura básica e a exploração predatória dos recursos naturais mantém a população presa em um ciclo de pobreza. É como se Madagascar estivesse dividida entre a riqueza natural e a miséria humana. A falta de acesso à educação de qualidade e à saúde precária só pioram a situação, perpetuando o ciclo da pobreza. É de partir o coração ver tantas crianças sem futuro. Madagascar nos mostra que a beleza natural por si só não é suficiente para garantir o desenvolvimento humano e a justiça social. Agora, vamos para o Níger, um país localizado no coração do Sahel africano, que enfrenta a fúria da natureza e a pobreza extrema. O Níger é um dos países mais quentes e áridos do mundo, com grande parte de seu território coberto pelo deserto do Saara. A desertificação avança rapidamente, engolindo terras férteis e colocando em risco a segurança alimentar de milhões de pessoas. É como se o deserto estivesse travando uma batalha contra a vida no Níger. A seca crônica, a escassez de água potável e a fome são desafios constantes para a população nigerina, que luta diariamente para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta. O Níger nos mostra a importância de se combater as mudanças climáticas e investir em soluções sustentáveis para garantir a sobrevivência das populações mais vulneráveis. E chegamos à República Democrática do Congo, um país rico em recursos naturais, mas afundado em conflitos e pobreza. É irônico, né? A República Democrática do Congo possui vastas reservas de minerais preciosos, como ouro, diamantes e coltan, mas a exploração desenfreada desses recursos tem alimentado conflitos armados, corrupção e exploração. Grupos armados e milícias controlam ilegalmente minas e áreas de extração, cometendo atrocidades contra a população civil e lucrando com a venda de recursos minerais para o mercado internacional. É revoltante. A população congolesa, em vez de se beneficiar da riqueza do seu próprio país, sofre com a violência, a pobreza e a falta de acesso aos serviços básicos. A República Democrática do Congo é um exemplo emblemático da maldição dos recursos naturais, onde a abundância de riquezas se transforma em um motor de conflitos e miséria. Agora, vamos para a Libéria, um país que ainda se recupera das feridas profundas de uma guerra civil brutal. A Libéria foi palco de duas guerras civis, entre 1989 a 1996, e de 1999 a 2003,
que deixaram um rastro de destruição, morte e trauma. A violência generalizada, os massacres étnicos e o uso de crianças soldados marcaram para sempre a história da Libéria. Apesar do fim da guerra, a Libéria ainda enfrenta desafios colossais para reconstruir sua economia, fortalecer suas instituições democráticas e promover a reconciliação nacional. A pobreza extrema, a falta de infraestrutura básica e o desemprego generalizado são problemas crônicos que afetam a população liberiana. É como se a Libéria estivesse tentando se levantar de um pesadelo. A Libéria nos ensina que a paz é um processo frágil, que exige um esforço constante para curar as feridas do passado e construir um futuro melhor. E chegamos ao último país da nossa lista, o Chad, um país que enfrenta a pobreza extrema, a instabilidade política e a ameaça crescente do terrorismo. O Chad está localizado em uma região extremamente volátil, cercado por conflitos armados e grupos extremistas, como Boko Haram e o Estado Islâmico. A presença desses grupos terroristas no país agrava a situação de segurança, causa deslocamentos em massa e impede o desenvolvimento econômico. A pobreza extrema e a falta de oportunidades empurram muitos jovens para os braços desses grupos extremistas, alimentando um ciclo de violência sem fim. O Chad é um lembrete de que a luta contra a pobreza e a desigualdade social é fundamental para combater o terrorismo e promover a paz e a segurança global. Esses foram os 10 países mais pobres do mundo em 2025. É de partir o coração ver tanta gente sofrendo com a pobreza, a fome, a guerra e a falta de oportunidades. Mas é importante lembrar que, por trás das estatísticas, existem pessoas reais, com sonhos, desejos e a capacidade de superar os desafios. Muitos desses países estão lutando bravamente para superar suas dificuldades, buscando soluções inovadoras para combater a pobreza, promover a educação, melhorar a saúde e construir um futuro mais justo e sustentável. Cabe a cada um de nós se informar, se sensibilizar e agir para construir um mundo mais justo e igualitário para todos. Afinal, a pobreza não é uma fatalidade, mas sim um problema que podemos e devemos combater juntos.